Bom dia, galera. Falar um pouquinho da nossa política e aí você vai sempre tirando as suas conclusões. Depois dar uma corridinha, cuidar do corpo, cuidando da alma sempre. Vamos ver algumas indicações aqui e você sempre tira as suas conclusões. Lembrando que a história tem sempre, no mínimo, dois pontos de vista. Bom, galera, todo ser humano, por uma questão inata, né? Ele é um ser, é um animal racional, é o que difere dos outros animais, né? Pensa, raciocina, apesar que às vezes eu fico na dúvida se o ser humano pensa mesmo. Comete tantos absurdos que a gente às vezes fica na dúvida. Esse planeta maravilhoso, que a gente está vendo aí, um dia maravilhoso, nesse solstício de inverno para nós que estamos no hemisfério sul, solstício de verão para os países do hemisfério norte, e às vezes tantas mazelas que fazemos no nosso dia a dia, lixo, poluição sonora, visual, dos rios, mares, lagos, sobretudo dos rios, né? Esse potencial hídrico que nós temos, essa principal riqueza do planeta hoje. Bom, é um ser racional, mas às vezes a gente duvida um pouquinho. Se todo mundo pensa, se pensamos, ou se em determinado momento perdemos a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. Outra característica inata do ser humano é a sociabilidade. Ser social, viver em sociedade é a nossa grande característica. Apesar que, a princípio, alguns pensam que pode viver sozinho, isoladamente, né? Pensam que são uma ilha, mas não é assim, dependemos um do outro, somos seres interdependentes, somos seres que dependemos um do outro, e aí a partir daí nós precisamos um do outro. Então somos um ser social, dependemos um do outro, e dependemos de pessoas que nunca vimos, nem vamos ver, que estão trabalhando nesse momento para que possamos estar aí vivendo, né? Tendo nosso alimento, nosso trabalho. Então a sociabilidade é uma das nossas características, viver em sociedade. Viver em sociedade já ao nascermos, família, depois escola, igreja, colegas, enfim. Somos um ser social. Mas vamos dar ênfase um pouquinho nessa terceira característica inata do ser humano. Somos um ser político. Aí às vezes a gente torce o nariz, né? E fala, você é político? Tua primeira resposta é te perguntar, você é político? Pensou? Você gosta de política? Pensou na resposta? Você faz política? Pensou? E se você é político, gosta de política, faz política? Essa pergunta normalmente é a resposta que eu tenho. Jovem, adultos, pessoas até na graduação, às vezes até com pós-graduação, diz assim, não sou político, não faço política, detesto política. Bom, vamos ver um outro conceito de política, para a gente repensar essa nossa atitude, esse nosso pensar que acaba reproduzindo as nossas ações. Somos políticos porque fazemos política o tempo todo. Desde nascermos até o final da nossa vida, fazemos política. Fazemos política com as nossas ações, nosso pensar e nosso agir. Não falar é falar, não fazer é fazer. Se você optou calar, optou não fazer, é a tua política. Essa é a política. Política é a relação que você tem com a sociedade, política é a arte de governar, política é você participar das decisões do grupo. Então, quando você participa das decisões do seu grupo, escola, família, igreja, você faz política o tempo todo. Vamos lá para o recém-nascido. O recém-nascido, desde de bebê, ele faz política. Qual é a política do bebê? Como é que um bebê faz política? Ele não sabe falar, ele não sabe argumentar, então a política dele é isso aí, chora. Ele chora. E essa política a gente acaba entendendo, né? Mais do que ninguém a mulher, né? Nesse dom maravilhoso, esse ser especial que Deus fez, a mulher, não me pergunte como nem porquê, ela entende o choro do bebê. Se é um choro de dor, ela sabe. Se é um choro de pirraça, ela também sabe. Se é um choro simplesmente por chorar, ela conhece se é fome, se é pirraça, se é dor, esse ser maravilhoso que Deus criou. Então a criança faz política. E aí alguns bebês vão fazendo aquele choro de pirraça e você, pai e mãe, se for deixando, e vai crescendo assim. E a gente vê aquelas crianças que no meio da rua berra, cai, pai passa vergonha. Porque ele fez a política, ganhou, ele descobriu que se jogar no chão, fizer pirraça, ele ganha.
Então ele faz política o tempo todo, desde o nascer. E aí depois a gente vai crescendo, vai aprendendo a argumentar, vai aprendendo a lidar com a vida e vai fazendo política, vai discutindo, vai apresentando seus argumentos. Então somos um ser político. Discutimos, participamos o tempo todo das decisões do nosso grupo. Agora, a questão da política a nível Brasil, mundo, Estado, país, essa é a diferença da minha, da sua política, para os políticos que nós elegemos, ou que seremos políticos amanhã, que você pode ser o prefeito, vereador, governador, presidente, senador, enfim. A diferença é que a minha ação, a sua ação, ela afeta, mas afeta um grupo muito pequeno, afeta a sua família, afeta teus colegas, afeta teu bairro, afeta a tua escola, enfim. Agora a política de prefeitos, secretários e vereadores afeta o município. A política de deputados estaduais, governadores e seus secretários afeta o estado todo. A política do presidente, vice, seus ministros, senadores, deputados federais afetam o país todo. Então a política pela OMS, ONU, OTAN, o G7, essa política afeta o mundo todo. Então, galera, cuidado quando você diz que você não é político, nem faz política. Vamos participar um pouco mais dessa política, vamos exercitar mais essa cidadania para que possamos ter um país melhor. E a questão da política hoje, a gente vive nessa dicotomia, né? Direita, esquerda, socialismo, capitalismo, parece que isso não acaba. Mas também um pouquinho aí dessa visão, né? Quando inicia-se a Guerra Fria, final da Segunda Guerra Mundial, 1945, a gente tem dois blocos bem definidos. O bloco oriental, dito socialista comunista, comandado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o lado ocidental, capitalista, comandado pela União dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América versus a União Soviética. Oriente versus Ocidente. Socialismo versus capitalismo. E o mundo fica dividido. E a principal marca dessa divisão é a cortina de ferro, o muro de Berlim, ou o muro da vergonha, como queira, que dividiu a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Europa Oriental e Ocidental. E naquele momento que o muro foi construído pelos soviéticos, porque a galera da Alemanha Oriental, do lado dito socialista comunista, fugia para o lado ocidental. Esse muro durou aí de 1945 até a década de 80, e aí a partir daí ele foi derrubado. A Alemanha voltou a ser uma Alemanha só, a Europa passou a ser uma Europa só, e hoje nós temos aí poucos países que ainda se dizem socialistas, né, ou comunistas. O restante segue seu curso aí no livre mercado, nessa competição, vive aí esse mundo capitalista. É bom ou ruim? Resolveu o problema? Mas, pelo menos te dá um pouco de liberdade, você faz o que quiser. Para a gente entender um pouco mais isso, né? Hoje a gente tem a China, que é o grande tabuleiro de xadrez junto com a União Soviética, e do outro lado dos Estados Unidos, mexendo as suas peças para ver quem domina o mundo, para quem esteja cada vez mais de posse das riquezas. E o Brasil é um alvo, né? É o alvo, acho que, predileto, porque as nossas riquezas, fauna, flora, grafeno, bauxita, cassiterita, ouro, enfim, fauna e flora, sobretudo a água, essa é a principal riqueza do século. O que foi o petróleo para o século XX é a água para o século XXI. Então a gente vive aí nesse meio aí. Precisamos nos conscientizar da nossa riqueza e estudar, trabalhar. Esse nosso país, né, que vive nessa guerra aí, a gente ainda não entendeu. Enquanto a gente ficar brigando internamente, os outros países tomam conta daqui. Então a gente tem que aprender a trabalhar, fazer a nossa parte, porque independente de governo, faça a sua parte. Eu particularmente, né, um dia eu sonhei com socialismo, comunismo. Porra, que sonho, né? Acho que todo jovem sonha com isso. Porque teoricamente ele é bonito. Aí eu lembro de uma aluna minha, Ariane Fernandes de Oliveira, e lá na década de 80, 87, uma menina bonita, inteligente, e ela me pergunta assim, depois a gente falar um pouquinho sobre essa dicotomia, esse mundo bipolar, socialismo e capitalismo, a Ana Lígia me pergunta assim, e aí, professor, é por isso que os países socialistas são bons, nessa organização toda, né? E eu, na inocência, na minha ignorância, conhecimento só de livros, e livros na época também não culpa os autores, não tinha conhecimento nenhum, porque o mundo socialista, a comunicação é praticamente zero. A gente sabia o que estava na teoria.
Na teoria, o socialismo é maravilhoso, o Estado garantia tudo, todo mundo vivia bem, uma beleza. E eu disse para ela, é desse jeito. É uma organização, o Estado controla tudo, o pessoal tem acesso à educação, à saúde. Cara, hoje eu não tive a oportunidade de pedir desculpa na Lígia. Espero que um dia ela veja isso. Estou escrevendo também sobre isso. Caramba, quando o mundo na cortina de ferro caiu, a gente viu que não era nada disso. A União Soviética arrebentada, a Polônia, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Alemanha Oriental, Cuba, Venezuela, a China, a gente viu que era uma miséria só, né? É uma minoria rica, a maioria pobre. Então, por isso que alguns autores dizem que o socialismo e o comunismo nunca acabou, porque na verdade ele nunca existiu. É um sonho. E aí, também tem uma outra história. Você confira e tira suas conclusões. Duas famílias discutindo. E uma filha falou assim, quando crescer eu quero ganhar muito dinheiro para ajudar a população pobre. Os pais, né? Todos orgulhosos. Bem, minha filha, bem-vindo à esquerda. Aí a outra família falou assim, então tá bom. Vai lá na minha casa hoje que eu tenho um quintal para você cuidar, um jardim para cuidar, uma casa para limpar. Te dou R$200. E aí você, depois de pegar esses R$200, vai lá e a gente está precisando de gente pobre lá. Você pega esses R$200 que você trabalhou o dia todo, ou a semana toda, que alguns trabalham a semana toda para ganhar isso, e dá para o primeiro que aparecer na rua, necessitado. Aí a menina parou, pensou, mas por que ele mesmo não trabalha e você não paga o dinheiro, não paga esse salário para ela? O cara sorriu e falou assim, bem-vindo à direita. Ou seja, esse nepotismo todo, esse assistencialismo todo, por isso que a nossa população, de modo geral, não quer trabalhar. Não estou dizendo que não faça, não estou dizendo que não tenha os necessitados, mas a maioria fica acomodada. Bolsa Família, cheque cidadão, vale isso, vale aquilo. Nessa onda aí do coronavírus, gente que nunca trabalhou, nunca quis nada, está ganhando dinheiro aí à vontade. E você que trabalhou, teu pai que trabalhou, ganhou quanto? Quanto caiu na minha conta? Não, você não trabalhou, não caiu um pingo na minha conta. Aí o cara trabalha 30 anos, 35, se aposenta. Ganha o quê? Um salário mínimo? Beleza. E o cara que nunca trabalhou, nunca contribuiu, também ganha. Justiça? É justo ou é legal? Então, qual é a diferença entre legal e justo? Depois a gente fala um pouquinho desse legal e justo. Pensa um pouquinho. Vamos lembrar de apesar de pesares, como é seu Mourão, não deixe de comer Mourão. E uma reflexãozinha para a gente pensar hoje. Vamos encher a carroça. Se eu falar para você, já encheu a tua carroça hoje? Sabe o que é? E às vezes eu fico feliz, né? Porque alguns alunos passam na rua de carro e gritam, ei professor, vamos encher a carroça. E eu falo, só eu e ele sabem o que nós estamos dizendo. Bom galera, essa reflexão encher a carroça é assim, um pai leva seu filho por uma floresta e lá ele diz para o filho assim, escuta. E olhando a natureza, o pai pergunta, o que você está escutando? Aí o menino fala assim, pai, estou escutando barulhinho de silêncio. Barulhinho de silêncio? Pai. Que isso, barulhinho de silêncio? Estou escutando o vento, as folhas caindo, nesse maravilhoso outono, né? Como disse, ou melhor, nesse maravilhoso início de inverno, solstícios de inverno. Esse maravilhoso inverno, estou vendo as folhas caindo, ouvindo os pássaros. Aí o filho falou assim, pai, barulhinho de silêncio. Aí ele falou assim, pai, barulhinho de silêncio? Meu filho, barulhinho de silêncio. Aí o pai, barulhinho de silêncio. Mas olha, filho, escuta, tem um barulho diferente. Olha lá naquele caminho lá. Aí tinha um caminho, uma estrada de areia, coberta pela vegetação. E aí o filho falou assim, estou escutando nada, pai. Não, presta atenção, tem um barulho diferente. Aí ele aguçou a audição, falou assim, pai, tá vindo uma carroça lá, estou escutando barulho. Aí o pai completa para ele, uma carroça vazia. Carroça vazia, pai, carroça vazia? Meu filho, carroça vazia. E aí o menino ficou curioso, não via a carroça ainda, né? O barulho ia aumentando e carroça vazia. Como é que meu pai sabe que é carroça vazia? E aí, você já sabe o que é carroça vazia? Sabe me responder? Por que a carroça está vazia? Porque o pai tem certeza que a carroça está vazia. Pensou? Tem a resposta? Então vamos lá.
O barulho foi aumentando, cada vez mais forte. E aí o filho vidrado, quando ele vê, vem a carroça. 2 cavalos e a carroça vazia. Barulhenta pra caramba. E aí ele fica intrigado, né? O pai aprendeu com ele barulhinho de silêncio, por isso que eu aprendo muito com você. Né? A gente está sempre trocando. Aprendo muito com esse jovem maravilhoso, com essa juventude maravilhosa. E aí o pai explica para ele, barulhinho, carroça vazia, filho. Aprendi o barulhinho de silêncio. E você entenda por que carroça vazia. Porque se a carroça estivesse cheia, como é que ela viria? Pensou? Sim, ela viria mais tranquila, mais suave, menos barulhenta. Então carroça vazia, barulhando pelo meio do caminho, fazendo barulho do caramba. Carroça cheia vem mais tranquila, mais sossegada, porque ela está cheia. Então assim são as pessoas, de um modo geral. Exceções à parte. Mas tem pessoas que são barulhentas, gritam, falam, xingam, fazem protesto, mas não querem trabalhar. Ofendem o outro, ofendem a religião do outro, ofendem o posicionamento político do outro, ofendem a sexualidade do outro, enfim. Não tem empatia, não respeito. São pessoas, carroça vazia. Carroças cheias são mais tranquilas, têm mais conhecimento, mais humanidade, mais humildade, mais empatia. Então são mais tranquilos. Então que você seja essa carroça cheia. Um beijo no coração, te amo muito. Vamos encher a nossa carroça. Até a próxima. Se inscreva lá no canal. Dá um like, um dislike. Um like, né? E faça seus comentários, muito importante. Vamos encher a nossa carroça. Até a próxima. Deus te abençoe e amo.